histórias. Também, coincidentemente, não sei se sabem, dia 2 de fevereiro, houve um acordo entre a Rússia, um acordo comercial, mas não é só comercial, um acordo entre a Rússia e a China, né? E depois desse acordo, né, é que veio agora, portanto, dia 24, né, a invasão desse país, que é bem, militarmente bem inferior, né, 10, 15 vezes menos dotado com capacidade militar do que a Rússia, a Ucrânia. Portanto, uma agressão covarde, né, que nós não devemos pestanejar ao ter que condenar. É algo condenável, sim. Condenável o que Putin fez, a maneira como fez, e é condenável a covardia do Ocidente. As pessoas, aqui quero explicar um ponto, viu, para vocês, que as pessoas confundem. Nós, cristãos, prestem bem atenção numa coisa. Nós, cristãos, nós somos pela paz. Mas nós não somos pacifistas, não. O próprio Paulo VI, que era bem progressista, uma vez disse assim, nós somos pacíficos, não pacifistas. O que é pacifista? O pacifismo é uma ideologia. Aquela ideologia que diz que não pode ter guerra por nada, você nunca pode pegar em armas, você nunca pode ter mais ou menos essa mentalidade que os que são contra o porte de armas, né, a posse de armas, têm. A gente não pode ter armas, porque violência não é de Deus, etc. Violência não é de Deus, pois é. A violência é gratuita, né? É claro que não é de Deus. Mas veja na Bíblia, um dos títulos de Deus é Senhor dos Exércitos. Quantas vezes que Deus mandou fazer guerra? Quantas vezes que Deus mandou o povo ou atacar ou defender? Entende? Quer dizer, se a gente começar a condenar isso, a gente tem que condenar Deus em primeiro lugar. Primeira coisa é isso. Né? Então, existe aquilo que o próprio catecismo chama de guerra justa. Quer dizer, uma nação tem o direito de se defender e outras nações podem ajudá-la, né, a depender, né, como aconteceu no caso da Polônia, que foi agredida, né, e que foi invadida por Hitler. Então, aí a Inglaterra e a França declararam guerra, né, a Alemanha. Enfim, foram em socorro porque sabiam o seguinte, se não fizessem nada, não ia parar por ali. Como não parou? Depois que Hitler invadiu a Polônia, o que ele fez? Invadiu também a Tchecoslováquia toda, né? Antes era só os Sudetos, invadiu a Tchecoslováquia toda, depois invadiu a Bélgica, invadiu a Holanda, invadiu a França, invadiu a Dinamarca, todo aquele pessoal foi tudo invadido. A mesma coisa está acontecendo agora. O Putin invadiu a Crimeia, que é uma região da Ucrânia, em 2014. Falaram isso, falaram aquilo, mas ficou por isso mesmo. Sentiu-se, de certa forma, à vontade. Ele viu que o Ocidente, ele se perdeu a virilidade, né? Os dirigentes do Ocidente ficaram afrescaiados. E o que aconteceu? Ele sabe que os caras não iam reagir, como de fato não reagiu. Então, em 2014 invadiu, ficou por isso mesmo, agora aquilo já é Rússia. Depois ficou fomentando separatistas nas regiões ali fronteiriças da Ucrânia com a Rússia, financiando com armas, com dinheiro, mandando seu próprio pessoal, e assim por diante. E agora invade a Ucrânia como um todo, estão na capital, Kiev. Então, meus irmãos, isso é sério. E aí você vê o cumprimento da profecia de Nossa Senhora. Veja que em 1917, Nossa Senhora disse isso. Né? Então, disse para o Papa, disse para Lúcia, que ela devia dizer ao Papa, né? E ela disse que a Rússia, isso era um dos segredos, que a Rússia deveria ser consagrada. Né? Aliás, esse não era um dos segredos, me desculpe. Essa era uma das coisas importantes que deveriam ser feitas, mas era público. Que o Papa deveria consagrar a Rússia, e consagrar a Rússia em união com todos os bispos do mundo inteiro. Isso não significa que todos os bispos deviam ir ao Vaticano, não é isso. Mas naquele mesmo horário, em comunhão, o Papa, junto com os bispos, deveriam consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Nenhum Papa obedeceu, até hoje. Nenhum Papa. O Papa Pio XII fez lá uma consagração da Rússia, mas só apenas com ele e alguns bispos. O Papa João Paulo II fez 3 consagrações, mas nenhuma delas colocando a Rússia de maneira explícita. Ele consagrou o mundo, ao Imaculado Coração, e assim por diante. A profecia, e essa consagração deveria ter sido feita
Deveria ter sido feita logo no começo. Antes, Nossa Senhora apareceu em 17, e era para fazer aquele Papa daquela geração ainda, não é? Assim que chegasse a mensagem, deveria ser feita. Por quê? A Nossa Senhora disse: se me consagrarem a Rússia se converterá, o mundo terá paz. Então, mas se não consagrarem a Rússia, está falando aqui do Papa e dos bispos junto com ele, se não consagrarem a Rússia, ela espalhará os seus erros pelo mundo. Quais são os erros da Rússia? Quais são os erros da Rússia? O comunismo ateu e materialista e tudo aquilo que implica, toda essa mentalidade, né, anti-Deus, anticristã, etc. O que aconteceu? Então, não fizeram, não atenderam o pedido de Nossa Senhora. Apesar dos sinais claríssimos, né, que Nossa Senhora deu em Fátima. Aliás, foi a mais importante aparição de Nossa Senhora de toda a história. Existem muitas aparições, mas a mais estupenda, a mais forte demonstração do céu, desde o Evangelho, entendeu? Desde a época de Nosso Senhor dos Apóstolos, foi Fátima, sem dúvida. E a advertência que Nossa Senhora foi explícita, ela mencionou Rússia. E veja que a revolução bolchevique que Lenin estava fazendo foi no mesmo ano da aparição. Por que a Nossa Senhora apareceu em 1917? Em maio. A revolução foi em setembro. Entende? Terminou, e as aparições terminaram em outubro. Mas a Nossa Senhora pediu e disse: se consagrarem a Rússia, isso acontecer. Se não consagrarem, ela espalhará os seus erros pelo mundo. Várias nações serão aniquiladas, haverá guerra. O Papa e a Igreja terão muito que sofrer, serão perseguidos. Mas, por fim, ela vai dizer: por fim, o meu Imaculado Coração triunfará e a Rússia se converterá, mesmo se não fizerem. Por fim. Né? Então, vejam bem, é isso que vai acontecer. Enfim, nós estamos numa situação difícil, né? Porque a gente está à beira de um caos mundial. Sim, os países deveriam ter ido em socorro, sim, e lutar. E quando estou falando pegarem armas. Ah, mas a gente vai matar pessoas? Sim, é claro que vão matar pessoas. São pessoas que invadiram um país, que invadiram o seu país, ou no caso, uma nação amiga que não agrediu ninguém, que não provocou ninguém e que foi agredida. E parando esse agressor para que ele depois não invada um monte de outros como Hitler fez. A guerra haverá, não se iludam, guerra acontecerá, a terceira guerra vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde. Pode ser que não seja agora, realmente pode ser, mas ela vai acontecer. Mas quanto mais fraqueza se demonstra, quanto mais covardia se demonstra diante do inimigo, tanto mais ele se encoraja de fazer coisas maiores e mais atrozes, e muito mais pessoas irão morrer. Se tivesse embarrado o Putin em 2014, ele não teria invadido agora, entende, a Ucrânia. Mas ficaram aí um bando de cagão, então, com medo do homem. A Europa pensou muito mais no seu conforto, né, do que naquilo que poderia vir a acontecer. Conforto por quê? Porque quem fornece o gás, esse gás, né, que serve para cozinhar, para aquecer, para poder, enfim, como combustível até, quem fornece a maior parte do gás para a Europa é a Rússia. Então, ficaram com medo deles se cortarem. A chantagem do Putin era essa, né? Mas eles deveriam ter a coragem, né, de buscar outras alternativas, porque existem, né? As usinas nucleares, as usinas eólicas, sol quando é possível, e, enfim, outras fontes mesmo que se tenha que gastar mais, para que não ficassem nas mãos de um ditador facínora, como é o Putin. E ele é inteligente. Ele, como disse Olavo de Carvalho, era dos poucos que tem sobriedade para ver o que está acontecendo. Só que a sobriedade dele está em função da sua megalomania e do seu desejo de ser um czar, né, ali na Rússia. E os russos têm uma cultura também que eles gostam de pessoas com, vamos dizer assim, lideranças fortes. Eles não se importam tanto, a maior parte do povo, né, que tem ali um ditador. Isso, desde que os interesses nacionais sejam preservados. Eles se acostumaram com isso. Há também, claro, aqueles que não aceitam e que protestam. E não é unânime, né? Mas é algo, vamos dizer assim, comumente aceito. Então, meus amados irmãos, a situação é séria, compete a nós rezarmos, colocarmos as crianças para rezar, todo mundo rezar e colocar as crianças também, pedindo ao mundo, pedindo a Deus pelo mundo,
a misericórdia, né, por todos, a paz, a gente deve pedir a paz, que não significa ausência de conflito. Às vezes a paz pode significar o quê? Que apareçam, que as nações sejam corajosas e possam ir em socorro da Ucrânia. Eu acho que isso não vai acontecer, para ser sincero, mas é o que deveria acontecer, né? Porque o inimigo vai ficar cada vez mais ousado e não vai ficar só por aí. Pois bem, e isso também, entendam, por que fez aliança com a China, assim, acordo com a China, comercial, mas aproximando, estreitando os laços, né? Porque a China quer invadir Taiwan, que é ali a ilha de Formosa, né? Mais ainda, existem pretensões expansionistas ao gordinho atômico lá da Coreia do Norte, né? O Kim Jong-un. Aqui, na América do Sul, tem o Maduro que quer invadir, quer tomar, anexar ali metade do Suriname, que é uma região que tem petróleo também. Existe essa reivindicação da Venezuela fazia tempo, mas já estava superada. Até o Chávez, né, que era ditador, já tinha desistido disso, mas o Maduro quer. E ele tem apoio da União Soviética. Entende? Quer dizer, muitas coisas podem acontecer. A Amazônia do Brasil, enfim, existe muitos de olho. E se alguém acha assim, então, olha, a gente está invadindo para poder proteger. Foi a mesma desculpa que o Putin disse. A gente está invadindo para proteger aqueles que estão aqui, porque quem está no poder é um genocida, é um fascínio, é um nazista, isso e aquilo. Imagine só. Essa foi a desculpa esfarrapada que ele usou, e qualquer um pode usar qualquer desculpa para poder. Quer dizer, se aceita isto, que a soberania de um povo seja aviltada, então por que não vai aceitar que outros também façam o mesmo? Essa guerra foi provocada pelos globalistas? Não foi provocado pelos... Não, aliás, ela está fazendo uma pergunta para alguém que afirmou isso, né? Essa guerra não foi provocada pelos globalistas, né? Talvez você convenha aqui de explicar, né? Vou usar aqui a forma explicativa do Olavo de Carvalho, porque realmente é a mais exata, ao meu ver, daquilo que eu já pude ver. Existe correntes, sempre houve pessoas que quiseram dominar o mundo, igual o Pink e o cérebro, né? Sempre houve, mas atualmente, na atualidade, nessas últimas décadas ou séculos, a gente poderia até dizer, 3 grupos se destacam, né? Um de cunho mais ideológico, esse projeto eurasiano, que entra a Rússia e a China, né? Que querem apresentar ao mundo uma nova forma de conduzir as coisas, diferente daquela forma americana, que é o jeito democrático, liberal, na economia, etc. Né? Enfim, esse é o projeto eurasiano. Existe um projeto que é econômico, que esse, assim, a gente poderia chamar, esse é o globalismo, é aquilo que a gente muitos vamos dizer assim, Clube de Roma, Bilderbergs, né? Aqueles que detêm o poder econômico, grandes empresas, que têm dinheiro, né? E que, por isso, compram os meios de comunicação, detêm o poder dos meios de comunicação, influenciam nas eleições dos líderes dos países, financiam presidentes, deputados, etc., câmaras legislativas. Este é o poder econômico, tipo aí ao George Soros, mas não só ele, Bill Gates, Melinda Gates, né, essa turma toda aí. Então, essa turma que tem dinheiro, os Rothschilds, os Rockefellers, e aí vai indo. Essas famílias poderosas, os grandes empresários, os donos do dinheiro. Esse são os globalistas, né? Os que detêm o poder econômico, e com o poder econômico, o poder de comunicação, o cultural e assim por diante. E existe um terceiro grupo que quer também dominar o mundo, que são os muçulmanos. Então, esse atualmente é o mais fraquinho, né, desses 3. Mas eles, às vezes, colaboram entre eles em determinado ponto, às vezes unem 2 contra 1, às vezes os 3 contra todos os cristãos, e assim por diante. As forças, a força mais importante para barrar o avanço desses globalistas é a Igreja Católica com a sua moral inteira. Por isso que o processo de demolição da igreja, embora não se concretizará, porque a promessa de Cristo está aí. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela, né? Mas enfraqueceu, ela perdeu a força, porque os membros, a maior parte se corrompeu. Não tem mais fé católica, não se prega a moral católica, não se celebra a liturgia da maneira correta, tantas ofensas, tantas heresias, tantos sacrilégios, tantos abusos litúrgicos das piores formas, e assim por diante, e tanta covardia daqueles que não têm sequer a coragem de pregar o evangelho do jeito que ele é, porque tem medo de chamar o pecado de pecado, o medo de dar nome, né, àquilo que é mal, e ao mesmo tempo de incentivar as pessoas ao heroísmo, e assim por diante, certo?
Eu disse, não aprofundei, mas quero repetir. Nós, cristãos católicos, nós somos pacíficos, não pacifistas. Se precisar pegar em armas para poder defender a nossa nação, ou mesmo outra nação, como aconteceu, americanos, brasileiros, canadenses, enfim, foram lutar na Europa para poder livrar o mundo da tirania do nazismo, do nazifascismo. Os brasileiros lutaram na Itália, né, contra o fascismo e contra o comunismo, contra o nazismo, melhor falando, combateram os soldados alemães, naquela altura que os brasileiros foram a Itália já tinha, boa parte dela já tinha se rendido, né, e já estava colaborando com os aliados, outra parte não. Enfim, é isto. Vamos lá.